Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E deu o que falar, né? Porque o podcast anterior que eu falei a respeito de uma mensagem que eu recebi de um hater, né? Uma pessoa que, sei lá, tava visivelmente estava destilando ódio ali através de uns comentários que eu recebi por mensagem no Instagram. Coloquei para vocês aqui, lógico, né? Ainda estou firme em me manter em um ponto de não mostrar as pessoas, falar quem é e tal, mas tá aí. Então, se você quiser ver um pouquinho do que eu recebo sempre, um tipo de mensagem que eu sempre recebo no Instagram, né, no Mormon Alvo, muitos mandam por lá, aquela lá, tá? Aquele tipo de mensagem. Então, dá uma olhada no último podcast, ouve, né, se você não ouviu, que eu falo sobre essa mensagem, que é só uma, eu acho que já chegou a centenas, né, desde o começo do trabalho de podcast, que eu já recebi mensagens assim de pessoas destilando ódio e maledizendo, tal, aquela coisa toda que a gente já sabe, tá? Então dá uma olhada lá. Uma outra coisa que as pessoas têm perguntado para mim, eu vou aproveitar e responder aqui já, as pessoas falam comigo sobre a psicanálise. Tem muita gente que me procura, até quem faz psicanálise comigo, quem já foi de outras igrejas, né, não só do mormonismo, e está se libertando e faz terapia comigo. Mas gerou uma outra pergunta que as pessoas têm feito para mim. Muitos vêm através do Instagram também, tá? Alguns mandam alguma mensagem no Facebook, tal, geralmente perguntando coisas assim também. Qual é a formação de um psicanalista, tá? Isso aqui eu sei que não tem nada a ver com mormonismo, mas quem me pergunta isso, por eu sempre falar que a terapia psicanalítica é uma das coisas que eu trabalho, e teve também a entrevista que eu falei sobre isso, que se você também não viu uns podcasts para trás, aí dá uma olhada, a entrevista que eu concedi para o Rota 44 podcast, que eu falo bastante sobre isso, além do Mormon Alvo, eu falo sobre a psicanálise. Mas como você se torna um psicanalista? Eu vou falar aqui rapidinho, não sei se muita gente quer saber sobre isso, mas como tem perguntas sobre isso, eu vou aproveitar um tempinho aqui para falar, né? Então vai lá uns 2-3 minutinhos falando disso agora. Para você se tornar um psicanalista, é desejável que você pelo menos tenha concluído ou esteja cursando um curso superior. Não é necessariamente, né, necessário, só dá dessa forma. Mas é desejável que sim. Por quê? Se você chegou a cursar um curso superior e está fazendo, que supõe-se que no curso superior faz você pensar um pouco mais além do estipulado dentro de uma caixinha ou só até o ensino médio, supõe-se que na psicanálise, por ter contextos mais técnicos a respeito do emocional, tal, e algum monte de coisa que envolve psicanálise, então seria muito bom, né? Então, se você quer, por exemplo, se as pessoas que me perguntam isso, e dentre elas tem pessoas que querem se tornar psicanalista, ou um psicanalista, ou uma psicanalista, clínico ou clínica, né? Clínico ou clínico porque pode atender, né, em consultório ou online. Você precisa fazer uma formação baseada num tripé, tá? Quando Sigmund Freud fundou a psicanálise, ele estipulou 3 passos que tem que ter numa formação de um psicanalista. É enquadrado em um curso livre, mas ele precisa estar muito bem embasado, né? Então, não é considerado, por exemplo, um ensino continuado, pós-doutorado, não tem nada a ver com isso. A psicanálise é um adendo, tá? E você é uma ocupação, né? Se enquadra até numa ocupação brasileira que é um código que é CBO 251550. Todo psicanalista é englobado na ocupação disso, depois que ele começa a trabalhar. E então as pessoas falam, como que você faz? Tem que fazer um curso baseado em 3 pilares, que foi o que Freud instituiu para que um psicanalista seja formado. Os três pilares são teoria, supervisão e análise. Então você tem que procurar um curso. Hoje tem na internet cursos que você consegue encontrar isso. Eu, particularmente, eu sou consultor de um curso baseado no tripé psicanalítico, tá? Nem é propaganda, o Mormon Alvo eu não faço propaganda de nada, mas caso você queira saber como fazer uma formação, eu tenho parceria com o curso, né, como consultor do curso de psicanálise, que contém esse tripé. É assim, né? Teoria, supervisão e análise. Você tem que fazer um curso que está baseado nesse tripé. Teoria é o quê?
você tem que pelo menos aprender sobre parte teórica, sobre o que é a psicanálise, a história da psicanálise, id, ego, superego, aquelas coisas todas que envolvem a psicanálise na parte teórica. Por exemplo, no curso do qual eu sou consultor de psicanálise, na parte teórica, o aluno é online, né? Tudo online. Então, o aluno, por exemplo, ele recebe um acesso com usuário e senha, que ele vai ter acesso a uma área de estudo para que ali ele possa ter, no caso lá é 16 módulos, então você vai estudando um módulo, no outro, ficam todos abertos assim que você entra com seu login e senha. Aí você controla os seus estudos, que eu acho que assim é maior, tem uma facilidade maior e você consegue estudar no seu tempo. Então você vai ali estudar o primeiro módulo que tem texto, vídeo, podcast, para você ouvir atividades para refazer, e depois você passa para o segundo módulo que também tem texto, vídeo, podcast, atividade. Aí você concluindo a parte teórica, daí você vai passar para a parte da supervisão, né? Lembra dos 3 passos: teoria, supervisão e análise. Estudou bastante a teoria nos módulos apresentados, aí você vai passar para a supervisão. Supervisão é sessão de análise que você tem que passar com um terapeuta experiente, um psicanalista experiente, né? No curso ao qual eu sou consultor é por vídeo, então você tem que fazer 10 sessões por vídeo, com um psicanalista experiente, onde vai debater casos clínicos reais vividos em consultório, como que você ajuda a pessoa em determinados momentos, então como abordar, então é a parte ali do atendimento mesmo, né? Então você tem que fazer essa parte da supervisão e a análise, que você tem que fazer análise para você mesmo. Então também no curso você tem que fazer mais 10 sessões de análise, total 20 sessões, né? 10 de supervisão, 10 de análise. Essa de análise é que você tem que passar como um psicanalista, como paciente, para que você também tenha a experiência de como que é, né? Durante a vida, o psicanalista ele sempre tem que passar por outro psicanalista como um paciente, porque ele também tem um monte de problema emocional que ele vai absorvendo, então ele tem que ter. Então, se baseia a formação do psicanalista em teoria, supervisão e análise. Então, esse curso, por exemplo, que eu faço parte, como consultor, tem esses 3 tópicos, aí no final você recebe um certificado de conclusão, que é linkado ao site da escola, então todo mundo que pergunta, onde você fez? Vai lá no site tal da escola, que lá que eu fiz, aí tem um númerozinho de certificado, pode ver que seu nome está lá, testificando que você realizou o curso. Então essa é uma maneira de você fazer o curso de psicanálise. Então eu gastei esses minutinhos aqui para responder muita gente que pergunta para mim sobre isso. Como me torno um psicanalista? Dessa forma, procurando um curso, na internet tem cursos bons, da qual um deles, por exemplo, eu faço parte como consultor, tá? E que eu ajudei na teoria de todo o desenvolvimento dos módulos teóricos, ajudo também na supervisão e análise. Fechado, se você quiser saber sobre, eu vou até deixar um link na descrição no YouTube, que vai estar o site da escola, né, online, da qual eu faço parte. Se alguém aqui interessar, porque às vezes eu sei que nem todo mundo quer saber disso, mas como eu recebi um número considerável de perguntas, tá aí a resposta de como você pode se tornar psicanalista clínico ou clínica, ok? Então, beleza. Agora, o assunto que a gente vai falar aqui, na verdade, a gente precisa tocar nesse assunto de novo, porque eu tenho falado com muita gente que está falando sobre o acampamento, né? O acampamento é FSUI, alguma coisa assim, né? Que tá aquele programa lá para os jovens. E chegou até mim em um grupo que eu faço parte, que tem membros e não membros, né? Que são muitos amigos que eu fiz missão, tal, muitos ali nem estão na igreja, mas receberam um convite, né, para os seus filhos para que façam parte desse acampamento. Aí estavam discutindo valores, tem acampamento que é 700, 750, 800 reais. A briga aqui nem é o valor, na verdade, né? É a discussão nossa. E mesmo que também nesse grupo, que muitos ali estavam recebendo e comentando sobre isso, é que muitos já foram ver que levantaram aquela informação de um homem que chegou a apresentar alguns documentos falando que a Igreja Mórmon poderia ter desviado 100 bilhões de dólares. Aí a gente mescla com um monte de coisa, que a Igreja Mórmon ela adquire empreendimentos imobiliários, compra ações de empresa, hotéis, a alta cúpula viaja de jatinho, dorme em travesseiro de penas de ganso, a gente já viu o contra-cheque do Russell M. Nelson, tá, um monte de coisa aí. Aí a gente fica pensando, caramba, será que ela não consegue ceder isso? Né? Eu sei, tem que pagar, tudo bem, né? Mas beleza.
E estavam debatendo esses valores, e tem muitos ali no grupo que falaram assim, pô, eu não posso, é um valor muito grande, tem 3 filhos, 4, tem um caso de um que eu vi. Aí eu fico pensando, caramba, né, cara, uma corporação que ele exige de você, e toda semana num lugar que é o templo, abaixar a cabeça e dizer sim, falando que você vai doar todo o seu tempo, talento e bens para a igreja, cara. Aí você doa seu tempo, talento e bens, e em determinado momento você tem que também pagar um valor desses, né, para os seus filhos e para o acampamento. Então, é um assunto que a gente já discutiu aqui. Se você procurar 2, 3 anos atrás, tem um podcast que eu falei a respeito, se eu não me engano, tá? O título é Acampamento por apenas R$850, que é uns 2, 3 anos atrás, é o valor que estava se cobrando na média para fazer o acampamento, quando eu fiz aquele podcast. E cabe certinho. Então, se você quiser saber um pouco mais do que eu falo e minha percepção sobre esses acampamentos, esses valores cobrados, procure aí um podcast para trás, tá? 2, 3 anos atrás mesmo, tá? Uns 2 anos atrás, pelo menos. Acampamento por apenas R$850 é o título. Aí você dá uma olhada lá, tá? Porque é mais detalhado. Mas eu vi muitos falando sobre isso. E o interessante é que tem gente falando assim, pô, esse valor aí dá para minha filha viajar para outro estado do Brasil e curtir, ou minha filha, ou eu, nossa, como família, ir para algum lugar. Tá certo que talvez hoje em dia nem vai valer tanto esse valor, mas muita gente tem dificuldade. E eu fico pensando quantas pessoas ficam de fora, ou às vezes tem que pedir lá para o bispo, e o bispo vai ficar... As pessoas têm um sentimento de, pô, eu não quero ficar me humilhando. Para pensar, uma senhora humilde, estou dando um exemplo aqui para a gente, sei lá, figurar na cabeça aqui. Uma mulher humilde que tem uns 3 filhos de idade de acampamento, para pensar. Aí ela vai, limpa a capela, faz tudo, dá almoço para os missionários na maior dificuldade, porque às vezes não é fácil, tal, dá o dízimo, ofertas suadas, tal. Aí chega lá a ponto de ela falar assim, poxa, meus filhos querem ir, porque os outros coleguinhas mais abastados vão para o acampamento, e fica um valor caro para essa senhora. Imagina a cabeça da pessoa, pô, ela tem que se sujeitar, chegar... Porque muitos respondem isso para mim, não, mas se for falar com o bispo, ele vai talvez dar um jeito. Nem todos, tá? Porque eu já vi falar não dá, então não dá. Mas tudo bem, vamos supor que tem que chegar até o bispo e falar que não tem condições para ver se ele consegue fazer algo ali com o fundo de dinheiro da ALO, de aba 4. Mas aí eu fiquei pensando, imagina uma mulher dessa que a gente está imaginando aqui. Poxa, aí ela não consegue, já faz tudo isso, ela ainda tem que se sujeitar, bispo, eu não consigo pagar para os meus filhos. Eu precisava fazer as pessoas passar por isso? Pô, raio de corporação mórmon, bilionária, ela não consegue fazer algo em que cede, mas tudo bem, né? Aí o Elder Husband veio no Brasil um tempo atrás, todo mundo me criticou, que ele foi lá, ficou em hotéis caros, comeu nos melhores restaurantes, só foi encontrar personalidades, políticos, mas essa irmãzinha nesse caso aí, ele não vai atrás, né? É complicado, cara. Essa corporação aí, ela tem tanta coisa que dá pra gente puxar disso, porque, poxa, chega a ser triste, porque as pessoas têm que se humilhar em muitos momentos, cara. Ou passar um apertado demais. Eu lembro aqui de um caso que eu vou contar pra vocês, de um homem, que ele era de uma unidade a qual eu fazia parte na igreja, né? Isso aí, tô falando coisa de uns 10 anos atrás. E ele tinha dois ou 3 filhos, acho que eram 2 filhos e uma filha em idade de acampamento. E já era cobrado uns valores assim lá atrás, né? E eu lembro que ele chegou, a gente estava conversando em algum momento depois de uma aula, ele falou, cara, eu não consigo pagar isso aí. Mas meus filhos, agora eu vi todo mundo lá na sala dos jovens na igreja falando que vão. Né, aqueles mais riquinhos, né, provavelmente, estão falando que vão, e meus filhos chegam em casa, pai, quero ir, eu não posso, como é que eu vou falar não? Sabe o que esse homem fez? Ele fez um empréstimo bancário com juros absurdos, porque depois ele até contou pra gente, se enrolou por causa disso, para poder pegar esse valor e mandar os filhos pro acampamento. Aí eu fico pensando, meu pai do céu, cara, olha o status dessa corporação a nível financeiro, como que ela é. É complicado. Aí eu falo isso, eu sei que tem as pessoas, mas era só falar com o bispo. Caramba, para você é fácil, né? Pô, as pessoas têm uma dignidade interna que fala assim, pô, eu ajudo tanto aqui, será que sem eu pedir ela já não poderia interceder por pessoas para poder fazer? É complicado, viu, pessoal? É complicado. Isso me deixa muito triste e é uma das coisas... Triste não, por causa do raio da corporação, não tô pouco me lixando. Mas o único problema é que ela faz pessoas, sujeita as pessoas a passar por isso.
Que é isso, pessoal? A gente tem a corporação Mormon um dia deveria cair na real e falar assim, pô, deixa eu parar um pouco de investimentos bilionários na bolsa, por exemplo, ou comprar hotéis de luxo, ou construir shopping centers e alugar para milionários, sei lá. Será que eu vou ajudar as pessoas já sem elas pedirem? Olha, só quem quiser mesmo, quem quiser, leva os filhos lá. A igreja vai bancar tudo. Ela pode fazer isso, tá? Quem tá me ouvindo aqui e tá querendo os membros aí, mas você sabe que pode. A corporação Mormon pode fazer sim. A gente já sabe disso, tá? Mas beleza, tá? Então, se você quiser saber mais o que eu falo sobre isso, né? Mas embora não tenha muito, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? A corporação poderia fazer. Em vez de sujeitar as pessoas a isso, os pais principalmente, numa dificuldade principalmente que a gente está agora. Tá? A gente não está num bom momento econômico. Não tô falando nada de política e nem o político, não. Mas a gente não está num bom momento, tá? Mas é isso, fico muito triste, tá? Então dá uma olhada, busca aí no YouTube ou no Spotify, algum episódio, podcast aí para trás, acampamento por apenas R$850. É o título aí, você dá uma olhada também, fala uns 20 minutos sobre isso lá atrás, você vai ver sobre isso, tá? E então obrigado por todo mundo que manda as perguntas para mim, e como as pessoas, por exemplo, que pediram uma orientação de como se tornar psicanalista, tá? Então, caso você queira, mas só repetindo aqui para encerrar, quero sim ser um psicanalista, quero saber investimento, tal, você pode ir no site que eu vou deixar na descrição. Lembrando, não é propaganda, mas eu não tenho outro jeito de responder como se tornar um psicanalista se eu não indicar um lugar. Então, vou indicar o lugar da qual eu faço parte, porque eu sei da qualidade, tá? Que tem o tripé psicanalítico para você se formar caso você queira se tornar psicanalista clínico ou clínica, tá? Então vai ser um link na descrição, acho que vou deixar no primeiro link. Aí quem quiser, tiver esse interesse aí por me perguntarem tanto, tá a resposta. Beleza, pessoal? Deixa um comentário no YouTube, se você tá no Spotify, Google Podcast, vai lá atrás, comenta no YouTube dá para comentar, tá? Quero me tornar psicanalista, você tocou nesse assunto, vai nos comentários, pergunta, aí eu consigo saber, tá? Quero falar sobre o acampamento, aconteceu isso comigo, vá até os comentários, é um jeito de falar. O podcast anterior, por exemplo, eu tô respondendo todo mundo, tá? Do de hater que eu falei, né? Uma mensagem que eu recebi de um hater, que não é só uma de várias que eu recebo. Beleza? Então hoje falamos sobre acampamento e como você se forma em psicanálise clínica, tá? Caso você queira. Temos muito a falar, viu? Esse vai ser um bom ano de assuntos, tá? Pra gente levantar aqui. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.